Fala meu amigo, fala minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um vídeo neste canal. Hoje é dia 26/8 e a gente vai começar 30 dias de desafio, onde a cada manhã eu vou postar um vídeo aqui para vocês. Como que vai ser esse nosso planejamento? Eu vou postar vídeos de segunda a sábado, é, um vídeo no YouTube e um PDF de implementação, um caderno de implementação no grupo privado do WhatsApp. Vai ser de forma genuína, eu vou entregar aqui para vocês a minha experiência desde 2017 lendo livros, experiência de atendimentos individuais com consultoria, com mentoria, com sessões, né, de terapia. E eu vou juntar isso tudo e buscar, né, colocar vocês em um degrau a mais de desenvolvimento a cada novo vídeo. A gente vai subindo de camada. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é falar sobre a vontade. A vontade, a procrastinação e o desânimo. A gente vai utilizar como base aqui neste vídeo o livro Controle Cerebral e Emocional. Acho que tá aqui. Isso. Do Narciso Irala. Nesse livro aqui, ele vai dar diversas práticas para a gente aprender a lidar com algumas limitações aí. E aqui já no trecho sobre a vontade, o Narciso fala o seguinte, ele aborda uma frase de Lacundiere, Lacordaire, alguma coisa assim. Quero é a palavra mais rara do mundo, embora a mais usada. Aquele que chega a encontrar o terrível segredo do querer, embora seja hoje pobre, e o último, logo se avantajará aos demais. É a frase desse homem aqui que eu não sei pronunciar o nome, meio difícil. Mas vamos lá. O querer é a palavra mais rara do mundo, porque todo mundo quer alguma coisa. As pessoas que estão procrastinando, né? Vem de Kratos, de jogar para diante, de jogar para depois, né? As pessoas que estão procrastinando, elas estão jogando um bem que seria a disciplina, que seria uma atividade que vai beneficiar elas, vai trazer uma virtude, uma excelência. Elas estão jogando essa atividade para depois. E ao jogar essa atividade para depois, uma após a outra, né? Só um minutinho. Uma após a outra, você começa a entrar num ciclo vicioso. E aqui, o, o Narciso, ele vai falar sobre o quê? Sobre o exemplo dos animais irracionais. Nossa, cara. Os animais irracionais saem perfeitos das mãos do Criador. Basta lhes seguir o próprio instinto para se desenvolverem e conseguirem seu fim. Não necessitam de educação. Então os animais são irracionais. Um, um cachorrinho não vai chegar na cadela e vai falar assim, ô, me dá licença aí e vamos cruzar. Não vai fazer isso. Um ser humano que é voltado de inteligência, de alma e razão, é um animal racional, vai chegar na sua esposa e vai falar assim, amor, vamos, né? Vamos pro fight hoje. Então aqui a gente já tem uma divisão daquilo que é um animal irracional, guiado somente pelos as sensações, né? Se você jogar um pedaço de osso para um cachorro, ele vai comer um pedaço ali de frango também, né? Ele vai comer aquilo dali. Agora cabe ao ser humano um ato racional de decisão, de deliberação, se a vontade dele vai se inclinar e vai comer aquilo ali. Então ele pode escolher. O cachorro não, se você deixar ali, ele vai comer, entendeu? Enfim, o homem, porém, nasce incompleto.
se segue seu instinto animal, debilita-se, adoece e morre. Por isso, Deus lhe concede a razão, dá-lhe primeiro a inteligência dos pais e mestres, depois a própria, dizendo: completa-te. Então, o homem, ele precisa de inteligência para não debilitar, não adoecer e não morrer. Não ficar suscetível aos prazeres, à procrastinação. Então, se você está procrastinando, você provavelmente está imerso em situações que, de um lado, tem a sua vontade debilitada, adoecida, enfraquecida, e do outro tem um querer. Mas como a gente falou naquele trecho, né, anterior, não basta só o querer. O mundo é feito de muitas pessoas que sonharam, né? O cemitério tá cheio de pessoas que sonharam, mas de poucas pessoas que realizaram uma obra integral de vida que vale a pena ser rememorada, né? Que vale a pena ser lembrada. Existem muitas pessoas que eu vejo, né? Diversas pessoas falando: nossa, fulano de tal morreu, né? E tal, tá no céu. Cara, não é fácil assim não, tá? Não é fácil assim não. A gente tem essa deturpação das palavras, né? Ah, fulano morreu, então ele foi pro céu. Não é bem assim. Se ele morreu em estado de graça, é, vamos investigar os atos dessa pessoa. Como que foi a vida dela aqui? Ela de fato seguiu, obediente até o fim, naquilo que é os mandamentos, naquilo que é a lei de Deus. Então tem que ser feita uma coerência aí. Enfim. A vontade aqui, ela é uma das maiores energias psíquicas. Se nós, diante de um bem maior, que seria a virtude de ordenar a vida para Deus, ou ordenar a vida em prol de um objetivo, né? Seja um objetivo financeiro, seja um objetivo de um relacionamento melhor, de se sacrificar pelo outro. Se nossa vontade está inclinada a esse bem árduo, a gente precisa entender que vai ser necessário um despreendimento de energia muito grande, muito grande. Porque a todo momento a gente vai ir contra aquilo que é uma debilidade lá desde do jardim de Adão e Eva. Existe aqui atos ineficazes da vontade, que é o mero desejo, é passivo. Basta que se apresente um objeto ou um ato bom para que a vontade se incline para ele e o deseje. Exemplo: mero desejo. Você vê um homem com a Ferrari, você olha e fala assim: nossa, eu desejaria. Você entra dentro daquela Ferrari e aí você senta ali, você vê o conforto daquele carro, aí bate um mero desejo. A sua vontade, ela deseja aquilo dali. A intenção de é a tendência para fazer algo, não é ainda querer, mas um projeto ou ensaio de querer. Então vem aqui uma intenção de: ah, bem que eu poderia ir correr 10 km. É uma intenção de. Não é ainda um querer, mas um projeto, um ensaio de querer. Você ensaia aquilo dali, mentalmente, né? Então isso aqui são atos ineficazes. Só você ensaiar não basta para que aquela ação se concretize, né? Aquela força de vontade, esse ato volitivo. Impulso. É um determinar-se por força ou circunstâncias externas. É indeliberado, instintivo. É grande de energia, mas é anárquica. Então é uma energia desordenada. O impulso é semelhante àquele exemplo que eu falei para vocês do animalzinho que é dado ao impulso, logo que se joga um pedaço de coxa de frango no chão, né? O ser humano não, o ser humano, né, não é só feito, tem esse lado, né, impulsivo, que é um ato ineficaz da vontade, mas tem também
um ato racional, um ato volitivo, voltado a um bem total, um bem maior. Isso seria um bem parcial, né? Se a gente for pensar na mera sensação de um prazer ou de um gosto, é, comer uma carne assada com a gordurinha ali, aquilo dali rapaz, é gostoso demais, demais da conta. Hum, Isso é o quê? É um bem parcial. Qual que é um bem total, um bem maior? Você sacrificar isso em prol de amar mais a Deus, em prol de fortalecer mais a sua vontade, e é isso que a gente vai viver aqui mais pra frente. É impossível fortalecer uma vontade, enfrentar a procrastinação e superá-la sem atos pequenos e diários de exercício da vontade, né? De lutar contra eh, esses impulsos menores. Veleidade é a ausência do sentimento de personalidade. É um quisera, mas não quero. Então são esses os atos ineficazes. Os atos eficazes têm a determinação deliberada de Santo Inácio de Loyola, né? Santo Inácio de Loyola tem os exercícios espirituais dele ali, onde ele vai dar algumas práticas para a gente ter uma vontade mais inclinada a Deus. Aqui é semelhante ao exemplo daquela. Trace aí uma linha, né? Trace uma linha, um ponto até o outro, que seja uma linha reta, né? Você vai traçar essa linha e ela chegou a um fim e ela teve a sua máxima perfeição, né? Essa é uma atenção ordenada, plena, uma vontade forte. O que seria uma vontade eh, ineficaz, debilitada, ineficiente? Seria uma vontade ondulada, onde ela não tem uma reta intenção de concretizar um bem maior. Então aqui eu acho que já ficou claro bem na nossa cabeça para a gente entender o que de fato é isso, né? É esse exercício da vontade. É aquilo que a nossa determinação delibera por um bem maior. Que bem maior que é esse? São os bens que vão exigir sacrifícios. É lutar contra a preguiça, é sair da cama logo de manhã. Hoje, eu fui dormir, acredito que era mais ou menos umas 2, 3 horas da manhã. Deu uma insônia, tava com bastante coisas na cabeça eh, para resolver em relação a estudo e tudo mais, e eu fiquei com aquilo na cabeça, remoendo, e acabou que eu não dormi. Mas eu sei por que isso aconteceu também, porque eu fiquei até mais tarde, né, estudando, e aí acabou que eu não consegui desligar muito o cérebro ali para dormir, né. E eu fiquei preocupado já também que eu teria que fazer esse vídeo hoje, teria que acordar de madrugada para rezar o Rosário da Quaresma de São Miguel, mas minha vontade foi lá e fez o quê? A partir do momento que tocou o despertador, mesmo eu tendo dormido por volta ali das 3 horas, eu acordei às 5 horas. É um exercício da vontade. Eu não vou. O que que seria a minha vontade aqui? Vocês acham que não seria ficar na cama quentinha, gostosa, dormindo? Logicamente que seria. E eu fui, e depois disso já, né, vim, rezei o rosário, colocando as intenções, cada pessoa que vai me assistir aqui, ou que vai consumir esse tipo de conteúdo, né? Logo depois também, eu fui lá, tomei um banho de água gelada, porque eu tava morrendo de vontade de dormir. Fiz umas flexão, 3 atos de vontade. Me pergunta se nesses 3 atos de vontade, eu queria muito. Não, eu fiz porque era necessário para que eu exercitasse isso que eu estou falando aqui para vocês. Então isso eu já fiz diversas vezes, já citei esses exemplos para vocês, né. Imersão no gelo, eh em relação a às mortificações com paladar, né, ficar, sei lá, de jejum, ficar, eh, exercitar a disciplina em relação a exercícios físicos, tudo isso são atos de vontade, né.
concretizar o ato. E aqui que vem. Quanto mais sensível, detalhada e viva for esta imagem, tanto mais força terá. Quanto mais sensível for a imagem do ato que você quiser concretizar e detalhada, mais força terá. Um exemplo, a pessoa ela tá com um sonho de, sei lá, comprar um carro novo ou entrar num concurso público aí. Cara, coloca uma foto bem na sua frente assim para que todo dia você acorde e você olhe para ela. Aquilo dali é uma imagem, né? Para concretizar esse ato, você vai precisar de processos, mas aquela imagem sensível ela já te dá essa sensação, entendeu? Tem pessoas que no Instagram, e eu já vejo alguns vídeos de pessoas que vão na concessionária e mesmo não tendo ali o dinheiro, né, do carro, elas sentam ali e olham aquele carro pra já sentir como se tivesse adquirido aquele bem. Tá em preparação, entendeu? Ah, eu desejo comprar uma casa, pô, sei lá, uma casa de 7 quartos, não sei. Com piscina, isso, aquilo, outro. Não, eu não sei se é um desejo muito adequado, né? Porque uma casa desse tamanho também exige funcionário, exige despesa, exige muita coisa, cara. Enfim, é, eu acho que a simplicidade é melhor, mas aqui é uma casa grande também é bom pra caralho, né? Beleza. Você ter essa imagem de casas nesse nível, isso vai te trazer à memória a sensação consciente diversas vezes de que é aquilo que você quer, aquele bem que você almeja. Mas só essa imagem, ela concretiza o ato? Não. Então vai ser necessário diversas outras coisas. Para concretizar bem o objeto, responda-se essas perguntas: de que se trata? Quando se há de fazer? Quando se há de fazer? Prazo, tempo determinado e lugar para aquilo dali. Tempo e lugar são duas condições necessárias para que a sua personalidade ela chegue até lá. Qual tempo e qual lugar? Defina isso, né? Como considere-se também as demais condições para a execução. O que seriam as condições para a execução? Em prol disso daqui, dessa casa simples e dessa mansão. Qual que eu quero mais? O prós e os contras. Eu realmente quero isso ou é somente um ensaio de querer? Ou um mero desejo? Ou eu entrei numa casa grande e eu quero aquilo dali. Quando eu morava em Goiânia, eu tinha, né, colegas de escola e tudo mais, que moravam em condomínios de luxo. Tipo, é, se eu não me engano, é o condomínio do Lago, fica ali perto de Trindade, Granville. Então, diversas vezes eu ia nesses condomínios e eu ficava olhando aquelas mansões, ficava pensando, meu Deus, que é isso daqui, né? Uma mais grande que a outra, um mais rico que o outro. E aí, é, hoje, vendo mais a simplicidade, né, das pessoas, que eu moro no interior, não tem isso, né? Não tem essas mansões assim, grandiosas. E eu fico observando, né, a vida simples também. E fico pensando sobre aquela, né, aquele versículo de Nosso Senhor. É mais fácil um camelo entrar num vão de uma agulha, no buraco de uma agulha, do que um rico entrar no reino dos céus. Quando eu penso nesses amigos lá do passado, eu fico rezando por eles, porque eu não sei de nenhum que, assim, está seguindo fielmente aquilo que seria ali, pô, uma vida devota, uma vida religiosa, colocando Deus no centro. Enfim, mas eu rezo e tenho a esperança que alguns encontrem isso, né? Então aqui, para concretizar bem o objeto, é necessário fazer essas 4 perguntas, né? De que se trata, quando se há de fazer, como, e as considerações para as condições daquela execução, os meios, os processos. Quais serão os processos que eu vou precisar para chegar até lá? Por falta dessa precisão, muitos pretendidos propósitos não passam de desejos e veleidades,
ou indícios de querer. Não houve descarga psíquica nos mesmos. Eis a primeira causa da ineficiência no que acreditávamos serem propósitos. Eram movimentos da vontade pouco concretos. A decisão, ela produz uma paz. E a indecisão aqui, ela é fonte de cansaço. Uma pessoa que decide e decide bem, ela é disposta, ela é enérgica, é uma pessoa com caridade, é uma pessoa com misericórdia. Agora, uma pessoa que é indecisa ou procrastinadora ou preguiçosa, é uma pessoa que não serve aos outros. Essa pessoa vai ser mais um peso, né? E essa indecisão, ela vai gerar muito mais um cansaço, uma fadiga, uma tristeza e um desânimo que a gente vai chegar lá mais pra frente, na personalidade desse indivíduo, né? Segundo, sentir sua possibilidade. A rainha das nossas faculdades é por demais consciente de sua dignidade para lançar-se advertidamente a um fracasso. Não fará um esforço cuja esterilidade já prevê. Sentir a possibilidade. Isso daqui é fundamental. Eu falei pra vocês da mansão, né? Da época que eu frequentava aí o condomínio, o Granville, tudo mais, sentir a possibilidade. É possível de agora, onde eu estou, daqui 6 meses, alcançar uma mansão? É possível? Uma mansão daquela deve custar ali, pô, a mais baratinha deve ser uns 500 mil. 1 milhão? Não sei. Mas eu acredito que tá nessa média aí. Então, é possível em 6 meses? Aqui, logicamente, eu já frustraria a possibilidade da execução e do querer. E da vontade, né? Porque é impossível, é inviável. Então você precisa concretizar este ato e colocá-lo numa balança. O ato da sua vontade de querer esse bem é possível? Sentir essa possibilidade. Concretizando, pois, o ato deve-se examinar se a energia que possuímos equivale à energia requerida pelo ato. De outra maneira, seremos ineficazes. O ato de acordar amanhã cedo e correr 21 km para o Paulo é possível? Não. Então eu frustraria a minha vontade querendo tal coisa. Que o máximo que eu já corri foi só 10 km. 10 ou 12 km. Então eu frustraria a minha vontade. Devemos sentir esta possibilidade à maneira de um atleta que sente em si a força muscular necessária para realizar um exercício. É possível, você que está aí, ir na academia e fazer um agachamento com 200 kg amanhã? Veja se você não está frustrando demais a sua vontade, querendo coisas demais, possibilidades demais, que não estão dentro de uma realidade santa, perfeita e ordenada para Deus. Quer ver um exemplo? Eu aqui não sou referência e modelo para nada, né? Eu sempre falo isso para vocês não me terem como um modelo de vida a ser seguido ou imitado, e sim os santos. Aquelas pessoas que já morreram, porque se vocês colocam eu como modelo uma hora ou outra, vai sentir inveja, né? Eu já tive esse movimento de inveja com outras pessoas que eu adotava como modelo. Então vamos lá. Só que eu sei repelir isso, né? Eu sei repelir esse ato e ter o entendimento por que aquilo ali tá acontecendo. Nossa, por que eu tô gerando isso, né? E já repelir e fazer um ato ali de oração. Enfim. Por que nós precisamos ter os santos como referência para conseguir muito mais ordenar a nossa vontade? Porque os santos desejaram o céu e eles já estão mortos. Eles já venceram a morte, eles já dominaram. Tem aquele primeiro é, versículo ali da Bíblia, né? Ide dominai. Os santos já dominaram a morte com o domínio, com o Senhor, né? Quem venceu a morte? Nosso Senhor Jesus Cristo. Os santos imitaram veementemente as qualidades, as virtudes, os sacrifícios de Nosso Senhor. Nosso Senhor já fala. Haverá pessoas
que fizeram obras mais grandiosas do que eu, né? Então, a gente pega esses modelos, quer ver um modelo maior? É, se eu não me engano, São Francisco de Assis. Eu acho que é São Francisco de Assis que se jogou no fogo ou no gelo para enfrentar a impureza, né? Quer ver? Eu vou até pesquisar aqui para mim não falar merda aqui para vocês, mas eu acredito que é São Francisco de Assis mesmo. Então, São Felipe Neri. São Felipe Neri vai num prostíbulo e converte as putas ali, entendeu? Que, que domínio tão grande é esse sobre a vontade que diante de um vício, diante de um ato que seria uma impureza, é, as putas tentando ele ali, as pessoas queriam tentar ele naquela época, né? Queriam provar ele, por inveja, queriam provar ele, porque ele era um homem perfeito, um sorriso de Deus. Ele tinha é, essa qualidade. E as pessoas queriam provar ele, né? E foi e fez esse cerco ali para que ele estivesse com as putas ali, né? E tudo mais. E diante daquele cenário, era pra, se eu não me engano, pra ele dar um unção dos enfermos e não tinha nada a ver isso, né? Ali naquele lugar. É, elas queriam era tentar ele e ele prega para aquelas mulheres, provando que Nosso Senhor também faz de Maria Madalena uma santa. Será que nós, com a nossa vontade de hoje, homens aqui, a nossa vontade de hoje, a gente teria capacidade de, diante desse cenário, de um prostíbulo, ir lá e converter prostitutas? Eu, Paulo, falando por mim mesmo, que sou um nada, um bosta, não conseguiria. Não conseguiria. Olha que eu exercito bastante a minha vontade, rezando de madrugada, fazendo mortificação, caralho, fazendo uma porrada de coisa. Mas seria difícil. Seria difícil. Então, aqui eu pesquisei a questão de São Francisco de Assis aqui pra vocês verem. E, foi um monte de neve. São Francisco de Assis, diante de uma tentação de impureza muito forte, ele saiu de onde estava e se jogou em um monte de neve ou gelo para esfriar o corpo e vencer a tentação pela via do sacrifício físico. O que eu fiz hoje de manhã? Minha vontade que estava fraca, preguiçosa, desordenada por não ter dormido bem, debilitada, fui lá, liguei o chuveiro na água gelada e tchau. A paz do céu. É isso. É isso que a gente precisa. A gente precisa encarnar isso em vida. Diante desse mistério da cruz, onde Nosso Senhor fala assim: Senhor, se quiseres, afasta de mim esse caso, contudo não seja feita a minha vontade, mas a sua. Aqui vontade, vem disso já que a gente tá falando de vontade, de realmente ter essa visão do bem total. Fiat voluntas tua, né? A gente reza no Pai Nosso. Faça-se a tua vontade. Então, com esse pensamento, a gente vai para o terceiro ponto aqui: possuir algum motivo. Nossa vontade está naturalmente inclinada para o bem, e não se lançará ao ato, enquanto a inteligência não lhe apresentar como bom. Devemos, pois, perceber os valores, os bens, os motivos do ato, para obter um real esforço da vontade. Tais valores devem ser valores objetivos, subjetivos, sentidos e recordados, e acomodados à capacidade do indivíduo. Nisso daqui, entra aquilo que eu estava falando para vocês sobre
a nossa vontade, né? A nossa inteligência está inclinada para um bem. Até as pessoas que às vezes cometem uma falta de um impulso desordenado, por exemplo, pornografia, masturbação, uma falta dessa, a pessoa, se você olhar na finalidade, ela quer um bem. Ela quer o quê? Ela quer o prazer da ejaculação. Simples. Olhando de forma objetiva pro ato, né? É ejaculação. Só que o ato é viciado a partir do momento que ele se torna desvinculado da finalidade de Deus. Para a finalidade do homem seria o prazer. Para a finalidade de Deus seria o ato a qual, voltado a um matrimônio com uma mulher, ele gera uma vida. Isto seria a vontade de Deus. Que esse ser humano, com tamanho sacrifício, com tamanha inteligência, que é você que está aí, dentro do sacramento do matrimônio, fizesse tais atos de união sexual, se importasse profundamente no prazer do outro, porque no ato aqui, ó pra você ver, no ato da masturbação, a pessoa ela é voltada para o próprio prazer, né? Agora, no ato sexual ordenado, a pessoa ela é voltada para o prazer do outro. Ó, eu vou satisfazer o outro e dessa forma eu vou me satisfazer também. Eu vou servir o outro e dessa forma eu vou me servir também. Mas sempre tendo um outro como escopo, né? De visão ali. Então é, é um bem que nos inclina a Deus. E aí, ah, vamos pensar aqui em outro ato, que seria um ato bom também de prazer. E se torna um vício porque a pessoa ela não sabe ordenar essa questão de colocar as finalidades ali em o que Deus quer de mim neste ato. O sentido do sacrifício do treino físico, né? Quando nós somos pais, a gente precisa demandar tempo na educação dos nossos filhos, em também ajudar a esposa em casa, diversas coisas, né? Trabalho e tudo mais. Seria um ato ordenado, pensando na saúde, um bem, eu ir lá e fazer uma atividade física? Sim. A finalidade é boa. Eu vou servir melhor a minha família e proteger meus filhos. O que seria viciado nesse ato? Eu ir lá e cometer o excesso de, a cada dia mais, eu fazer atividade física, começar a ingerir bomba, começar a colocar ali na balança cada grama de arroz. É um ato viciado, porque você está excedendo em algo que não é um dever que exigiria a máxima perfeição. Não exige, na verdade, né? Exige que você ah, seja ali mediano. Você não é um atleta, porra. As pessoas perderam um senso de objetividade das coisas, de finalidade. Um atleta, sim, precisa ser perfeito no ato de força muscular, de força física, etc. Agora, uma pessoa que tem deveres a serem cumpridos no relacionamento, eh, na profissão, etc., na família, ela precisa da perfeição semelhante à de um atleta? Não, entendeu? Então aqui ela precisa achar uma justa medida, né? Enfim. hum. Sinceridade no querer é a condição que falta com mais frequência, ocasionando a maior parte dos fracassos da vontade. É a decisão que converte o projeto em realidade presente ou futura, que faz do futurível ou meramente possível um futuro real. É dar à vitória uma ideia prática, excluindo a oposta às demais como impossíveis para si. Deixa-nos a convicção de que o objeto do ato volitivo haverá de realizar-se e ter uma existência assegurada. Aqui é o seja o seu sim, sim, seja o seu não, não. É o que nosso Senhor fala.
Que o seu sim seja sim, que o seu não seja não. Ah, isso aqui a gente tem que falar um pouquinho. É a decisão que converte o projeto em realidade, presente ou futura, que faz do futurível ou meramente possível um futuro real. A sinceridade. Você precisa ser sincero com você mesmo, antes de querer alguma coisa, antes de colocar a sua vontade à prova. Seja sincero, eu realmente quero isso daqui. Realmente quero superar esses vícios. Eu quero realmente amadurecer. Eu quero realmente quebrar esse ciclo maldito da minha vida aqui, onde tem pessoas, familiares, ignorantes, acomodados, burro, né? Com uma vontade debilitada. Eu quero quebrar esse ciclo na minha vida. Seja sincero com você mesmo. Cara, eu, na minha história aqui, eu venho de uma realidade improvável de ter filhos. Por quê? Porque, porra, quase ninguém na minha família tem filhos. Tem dois primos, entendeu? Então não tem referência. Qual o ciclo maldito que eu quebrei? Beleza, entendi aqui quais são os ensinamentos de Deus, o que que ele espera de mim, e aceitei o bem da vida. Pronto. Aceitação, sinceridade. Eu aceitei isso de fato? Aceitei. Os ônus e os bônus. Mas eu tive que quebrar um ciclo maldito, entendeu? É, porque filho é gasto, porque filho é isso, porque filho é aquilo outro. Pô, isso já foi pregado diversas vezes, entendeu? Diversas vezes. É porque filho ele vai paralisar a sua vida profissional. É porque filho vai te deixar é, frustrado, né? Porque se você não tiver condições de dar alguma coisa pra ele, etc. Vai porra nenhuma, cara. Vai porra nenhuma. Entendeu? A criança, ela não tem essa sede de querer coisas materiais igual o ser humano tem, não. Somos nós que colocamos isso neles, entendeu? Essa sede de consumismo desenfreado. Uma criança, ela prefere muito mais a sua presença ali como mãe, como pai, atenta, olhando pra ela, ensinando ela sobre coisas simples, banais, ou somente ficando do lado dela desenhando ali, entendeu? Apreciando a presença dela e ela apreciando a sua presença. Ela espera muito mais isso de você do que, sei lá, um carrinho de controle remoto, uma boneca bebê reborn aí. Espera muito mais isso. Eu tenho certeza. Se tiver uma boneca e se tiver aqui a condição de você falar pra ela, minha filha, o papai e a mamãe vai ficar aqui com você 15 dias. 15 dias direto o papai brincando com você, te levando pro parque, pra praça, brincando com você, sem o celular do lado, só nós dois. E vai ter essa boneca aqui, que você vai brincar com ela, mas que o papai não vai estar perto, que a mamãe não vai estar perto de você. A gente não vai ter a presença com você. A única presença que você vai ter é dessa boneca aqui, que não fala, que não faz você sorrir, que não eleva a sua estima, que não te faz uma pessoa melhor. Eu tenho certeza que se você for um pai e uma mãe boa pra um caralho, essa criança ela vai olhar e vai falar assim: tá, eu prefiro racionalmente que você esteja comigo do que esse bem aí. Agora, se a criança estiver viciada com atos de que nós mesmos colocamos nela, ela vai falar assim: não, eu prefiro a boneca, porque você não importa pra mim. E aí depois a gente assusta, porque tais crianças preferem o mundo do que seguir a Deus. Porque se elas preferem diante dessas coisas materiais e vamos ser sinceros, né? Porra, irrisórias, que não tem valor nenhum, se elas preferem isso do que a própria presença dos pais, que são a imagem e semelhança de Deus dentro do lar, é fácil entender que isso uma hora ou outra vai chegar numa desordem, porra. Vai chegar num caráter mal formado, né? E aqui a vontade entra. Em todo esse exemplo que eu citei pra vocês, de ciclo quebrado e tudo mais, a vontade entra como força de caráter. Sua vontade é a maior força de caráter que você tem. É a maior energia psíquica.
para formar o seu caráter. Não importa a idade que você tenha, você pode quebrar esse ciclo a partir de hoje. Então a decisão introduz na consciência uma grande força que leva naturalmente ao ato. A causa profunda da nossa debilidade e impotência está na fraqueza de nosso querer. Quando se quer de verdade, brotam forças insuspeitas até de organismos débeis. Quando se quer de verdade, quebrar 10, 20 anos de ciclo viciado, de vício em droga, etc., se quebra, entendeu? Se quebra. Eu sou a prova disso. Eu sou a prova disso. Na minha adolescência, eu era o terror. Eu era o terror. Vivia de festa em festa, dando trabalho pra mãe, papai, entendeu? A partir do momento que a graça, a presença de Deus, que é isso que eu falo pra vocês de diversos, né? Que a graça é a presença, seguindo aí o raciocínio do professor Diego Reis, que a graça é a presença. A partir do momento que a graça de Deus, a presença de Deus me atingiu, eu exclamei como Santo Agostinho: Senhor, tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão nova, tarde te amei. Eis que você estava dentro de mim e eu te procurava fora. Eis que você estava dentro de mim e eu te procurava fora. Tarde te amei. Ó beleza tão antiga e tão bela. E Santo Agostinho continua: Meu coração está inquieto, Senhor, enquanto não repousar em ti. É isso que deve ser a nossa força. Então aqui, cito um exemplo, né? O Narciso. Pessoas há que, tendo resolvido despertar a determinada hora, são de fato despertadas pontualmente pela subconsciência que não dorme. Ou então, antes da hora, se houver preocupação. Se você decide algo na sua cabeça, amanhã eu vou acordar tal hora. É aquele exemplo da viagem, né? A gente tem muito isso. Tô querendo muito aquela viagem. Você vai acordar, você não vai precisar nem de despertador. Por que que algumas coisas são tão custosas pra gente, são tão complicadas? A fadiga e gera tanta fadiga, né? Sair da cama, gera uma tristeza, tudo mais, não quero, tal. Porque a gente não tá com aquela imagem viva do propósito, do querer, do saber o que que é o meu ideal, de saber o que que eu quero alcançar. Tá vivendo a vida a esmo, né? No automatismo. E aí fica cansado mesmo. Fica cansado. Acordar é um saco, porque dormiu com o celular na cara, né? Vai acordar já com o celular na cara. É um automatismo. É uma falta de presença, de vida realmente atenta. E acaba que é, não tem essa consciência, né, presente. Então aqui, lembrando daquela imagem, quando a gente vai viajar e a gente quer muito aquela viagem e traz aquela sensação é, prazerosa, nós acordamos antes do despertador, porque nosso subconsciente já entende que aquilo dali é um bem e que nós queremos aquilo dali. Então aqui basta uma reprogramação. Eu vou ajudar vocês a partir desses 30 dias para que a gente reprograme as nossas forças, para que você saia realmente desse ano de 2026 com o melhor do Paulo, com o melhor. Que Deus me ajude aqui, mas eu vou buscar entregar o melhor para vocês, para que a gente realmente entenda o que nós viemos fazer nessa vida aqui. Sendo a decisão a aceitação de uma ideia prática como necessária para mim e a exclusão da oposta, pois isso equivaleria a anulá-la, mas devemos executá-la cegamente. Tá, eu vou finalizar aqui, nessa daqui, tá? A decisão e a aceitação de uma ideia prática como necessária para mim e a exclusão da oposta como impossível. Nunca devemos discuti-la no momento da execução, pois isso equivaleria a anulá-la, mas devemos executá-la cegamente. A decisão aqui, ela deve ser cega. E por que que Narciso fala isso?
Porque a partir do momento que a gente pensa demais sobre ela, entra a procrastinação e entra depois, né? De ter procrastinado diversas vezes, entra o desânimo. Quando você pensar num ato, já pense no meio de executar aquilo dali. Um ato bom, né? No meio de executar aquilo dali. Defini-lo claramente. Qual horário, qual dia, de que forma. Quero acordar amanhã de madrugada. Ou quero acordar amanhã mais cedo do que o normal aqui. Para ter 30 minutos aqui e 40 minutos aqui vendo essa aula com o Paulo. O que eu devo fazer? Pensei nisso. Exclui a possibilidade oposta, que seria ficar na cama e não aprender, não amadurecer, não evoluir emocionalmente, espiritualmente. O que que, o que que eu faço agora? Vou deixar o celular separado aqui longe da cama para mim não ativar o modo soneca aqui. Que quando a gente tá com muito sono, a gente fica naquele modo assim de suspensão, né? A nossa vontade está suspensa. E aqui que entra a vontade de manhã, ela é uma vontade de aço. A vontade no período da tarde é uma vontade de ferro. E a vontade na noite e na madrugada é uma vontade de vidro. Quebra facilmente, frágil. Quando você decidiu, através dessas práticas que eu passei aqui para você, retirar um ato vicioso, que seria ficar ali dormindo e ativando o modo soneca diversas vezes e não vir aqui aprender tais conhecimentos, você vai, coloca seu celular longe, um copo de água do lado. A partir do momento que você vai acordar, não vai pensar. Você não vai pensar. Vai acordar, vai levantar, tomar esse copo de água e já vai ligar o celular e assistir isso daqui, alguma coisa nesse sentido, né? Ou um computador. Depois de assistir esse conteúdo, vai buscar meios de implementá-lo com uns cadernos de ativação que eu vou passar para vocês lá no grupo privado que eu vou deixar o link abaixo. Então é basicamente isso. Não pensa, só vai. Não pensa, só faz. Surgiu um ato que seja bom, não entre muito na condição daquela punheta mental de ficar pensando, remoendo. Ah, que forma que eu vou fazer isso? Buscando os meios mais perfeitos. Não. Só procure a execução. A execução. Ah, é simples. Eu defini aqui a minha rotina. A minha rotina vai ser acordar de manhã, tal, assistir essa aula e depois implementar isso, depois ir pro trabalho, tal. Na hora que eu voltar aqui, eu vou, sei lá, fazer um, uma oração, né? Tem que fazer essa oração logo de manhã. É fundamental isso. Ordenar o dia para Deus logo de manhã. E aí depois, no final da tarde ali, eu vou. Quando minha vontade tiver uma vontade de ferro ainda, tá meio resistente ainda, né? Eu vou praticar uma atividade física. Não pensa. Não pensa demais. Ah, qual roupa que eu vou colocar? Acha qualquer uma que seja assim, adequada àquilo ali. E vai, coloca e pronto. Não pensa. Não pensa isso. Isso tem que ficar claro na cabeça de vocês. Não se pode pensar muito no ato. Pois a partir do momento que se pensa muito no ato volitivo da vontade ali, você é inclinado a procrastiná-lo. A procrastiná-lo. Então não pensa demais. Se o ato é bom, se sua inteligência alcançou e você viu através do que você é um animal racional, não é um animal irracional como um cachorrinho voltado de impulsos. Você é um ser racional que tem inteligência e vontade. A partir do momento que você identificou que aquilo ali é uma virtude a ser alcançada, execute. Execute. Entendeu? É semelhante também àquele ato do vício da masturbação, né? As pessoas que ou de um ato assim de preguiça, né? Quando a pessoa pensa demais naquilo dali, ela acaba ficando naquele rato, né? Ah, não, não vou cometer isso, não vou cometer isso, não vou cometer isso. Pronto, cometeu. Pensou demais sobre isso. Então aqui tá a justa oposição. Ah, não vou cometer isso.
Mas o que que você tá colocando em oposição de força para que isso realmente não se concretize, né? A pessoa fala assim, ah, não vou cometer isso, mas tá vendo foto de mulher de biquíni no celular, no Instagram. Porra, aí você tá de sacanagem, né, meu irmão? Você tá, porra, você tá de zoeira comigo. Você não tá querendo porra nenhuma, cara. Né? É, ou sei lá, o cara tá casado e tá com um comportamento de solteiro. Tá conversando com novinha, pô. Tá dando bobeira. Rapaz, você tá ficando louco. Se chega uma mulher de decote pra me atender lá na delegacia, ó, se chega alguém assim, né? Tá, que esteja com a roupa que se amostra mais, eu vou ficar olhando no olho daquela mulher e rezando por ela. Como eu fiz já diversas vezes. Você acha que eu vou dar espaço? Eu tô na sala sozinho, eu vou dar espaço. Vou, porra. Vou, porra. Entendeu? Porque eu sei que é fácil, 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 fácil cair no vício e difícil, difícil entrar na prática da virtude. Exercitar-se na oração. Né? É aquilo que São Paulo fala. É a força oposta, né? A minha carne está combatendo o espírito, né? Contra a carne. Né? Uma oposição de quereres. Né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. É isso. Né? Não faço o bem que eu quero, mas o mal que eu não quero. Então nós estamos doentes desde lá do Jardim do Éden lá. Observe na sua vida se a preguiça não te está dominando, não está dominando você por falta de rotina, por falta daquilo que seria um ideal. O que que eu quero? Eu quero ser santo. Esse é o ideal sublime para a gente alcançar. Como que eu posso fazer isso? Olhando não para o Paulo. Não, de forma alguma, porque ele já falou que ele é um bosta. Mas olhando para a vida dos santos e aprendendo com eles. É isso, meus amigos e minhas amigas. Obediência até o fim. Fiquem com Deus.